Olá, profissional de recursos humanos, departamento pessoal e afins. Seja bem-vindo a essa jornada, esses 3 dias, onde nós vamos ver como a ferramenta do Power BI Desktop ela pode ser útil para o profissional de RH. Nós vamos considerar durante esses 3 dias o exemplo de um indicador, do indicador do turnover, mas nós vamos ver como essa ferramenta pode ser utilizada para diversas outras aplicações. Por exemplo, em alguns projetos eu utilizo para conferência da folha de pagamento, conferência de benefícios, também utilizo para criar apresentações gerenciais, demonstração de resultados, controle orçamentário do setor. Também serve para você ter um panorama das suas avaliações de desempenho, das suas pesquisas de satisfação e clima. Enfim, tem uma infinidade de aplicações. Então, durante esses 3 dias, eu vou mostrar para vocês como essa ferramenta pode ser útil para o seu dia a dia. E aí eu tenho certeza que ao final desses 3 dias você vai decidir estudar Power BI. Então, vamos começar a estudar o Power BI e ver como ele pode ajudar você, profissional de RH, a se destacar no mercado e criar um diferencial para a sua carreira. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar, né? E eu gostaria de mostrar para vocês, antes da gente entrar na parte do Power BI mesmo, apresentar um pouquinho do conceito, do que essa ferramenta é, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês, primeiro, qual vai ser a nossa base de estudo, a planilha base. A planilha base vai ser uma planilha parecida com a que você consegue exportar do seu sistema. A maioria das vezes, o profissional de RH, departamento pessoal, SESMIT ou áreas afins, o profissional não tem acesso ao banco de dados da empresa. Então ele precisa fazer as extrações através do sistema. Talvez um arquivo TXT, um CSV, um arquivo XLS, arquivos desse tipo. Até um PDF nós vamos conseguir trabalhar dentro do Power BI. Mas nesse exemplo desses 3 dias, nós vamos trabalhar com uma planilha de Excel. Nessa planilha, eu gerei uma exportação de um sistema, simulei uma exportação de um sistema, com algumas linhas com as informações do funcionário. A chapa, o nome, o código do cargo dele, a descrição do cargo, o código do setor, a descrição do setor, a data que ele foi admitido, o salário base, o sindicato que ele está vinculado, o sexo dele, data de nascimento e a escolaridade. Tá? E aí, como a gente vai tratar de um indicador de turnover, eu simulei algumas rescisões, só afastamento, código da situação, data de demissão e o tipo de afastamento, tá bom? Essa é a nossa base, essa vai ser a nossa planilha para trabalhar essas informações e gerar o nosso dashboard de turnover, ok? Aí eu criei uma tabelinha com os tipos de demissão, os demitidos, uma tabelinha para sintetizar as informações dos demitidos, uma tabela de cargos, uma tabela de datas e uma tabela de setores. Com base na exportação que eu criei aqui, que eu simulei aqui uma exportação do sistema, eu nem precisaria dessas outras tabelas. E é isso que eu quero explicar para vocês. Durante as aulas eu vou mostrar que vão ter casos em que a gente vai pegar a exportação num formato de tabelão, com todas as informações em um arquivo só, ou pode ser que a gente gere exportações já dividindo algumas tabelas, tá bom? Mas quando a gente for tratar isso dentro do sistema, dentro do Power BI Desktop, aí eu mostro para vocês como que isso pode fazer ou não diferença, tá bom? Mas o modelo ideal seria a gente ter um arquivo único com as informações mais essenciais para calcular o turnover e conforme a gente fosse atualizando essa informação, pode ter certeza o Power Query e o Power BI, né? Ele já vai pegar essas informações e atualizar o nosso dashboard. Então não precisa se preocupar com isso. O mais importante é a gente entender a lógica e também saber como exportar essas informações do nosso sistema. Depois o sistema vai fazer o processo automaticamente para a gente, tá bom? Então vamos dar sequência aí agora, vamos lá para dentro do Power BI para explicar para vocês um pouquinho do conceito do funcionamento dessa ferramenta, o Power BI Desktop. Então, antes da gente ir propriamente dito para o Power BI, eu queria mostrar para vocês mais uma coisinha, um diagrama que vai nos ajudar a entender o funcionamento da ferramenta do Power BI Desktop. O Power BI Desktop é uma ferramenta de Self-Service BI. O que é isso? O Self-Service BI é um conceito que surgiu no mercado para tirar do setor de TI a responsabilidade pela criação dos dashboards, dos relatórios. Então é um conceito de mercado onde os analistas de negócio, ou seja, analista de RH, de departamento pessoal, de SESMIT, um analista de suprimentos, financeiro, qualquer área da administração, ele mesmo possa consumir as informações geradas pelo seu sistema e criar dashboards, relatórios, painéis, com base nas informações que ele extraiu do sistema. Então ele tira do setor de TI
a responsabilidade de criar esses relatórios. E ao mesmo tempo evita aquele velho conflito, né? A gente precisa de uma informação, vai no setor de TI, o setor de TI sabe extrair a informação, mas entrega num layout, numa apresentação que a gente não aprecia, que não é o que a gente gostaria de ter. Então o conceito de Self-Service BI preencheu essa lacuna, porque aí possibilita que um profissional de recursos humanos, mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento em banco de dados, em infraestrutura de TI, em redes, qualquer que seja a área da tecnologia da informação, ele mesmo possa construir seus dashboards, seus relatórios, seus demonstrativos por meio das informações do seu sistema. E ninguém melhor do que o analista do processo para conhecer como aquelas informações vão impactar no seu negócio. Então, esse diagrama apresenta aí um resumo do funcionamento de uma ferramenta de Self-Service BI. Uma ferramenta de BI também, mas no nosso exemplo aqui, uma ferramenta de Self-Service BI. Então, nós observamos aí as áreas, essa primeira parte aqui da nossa figura, do lado esquerdo aí da tela, na primeira figura, do lado direito da tela, a fonte das informações. Aí pode ser o nosso ERP, pode ser o nosso sistema de folha de pagamento, pode ser um arquivo que o plano de saúde manda para o RH, um arquivo TXT, um arquivo XLS para conferência, pode ser o arquivo que você gera para o Vale Transporte, enfim, qualquer arquivo, qualquer lugar onde possui informações que vão ser utilizadas no nosso dashboard, no nosso painel, nós podemos consumir essas informações. Mas, via de regra, basicamente nós vamos consumir as informações do sistema de gestão de pessoas. Então nós temos aí as diversas áreas do sistema e depois do input feito nesses sistemas, existe um processo chamado ETL, que é um processo de extração do sistema, do tratamento dessas informações e do carregamento dessas informações para um modelo de dados que no mercado é comumente chamado de DW, que é Data Warehouse ou Data Mart, que é como se fosse um mercado para você consumir as informações, os dados. Como se fossem várias prateleiras e ali já tivessem as informações organizadas. Informações de pessoal, de produto e assim por diante. Depois do DW, do Data Warehouse, nós temos a camada de BI, que é onde são feitas as modelagens de dado. E depois que esses dados são modelados, são organizados, aí sim nós criamos o nosso relatório de BI. No nosso caso aqui nós vamos usar o Power BI. Então todo esse processo, desde o ETL até a criação dos relatórios, o Power BI atende e muito bem as empresas. E muitas empresas têm buscado profissionais em Power BI por ser uma ferramenta gratuita e a versão mais escalonável dela, a versão paga, também tem um custo-benefício muito bom. Então a maioria das empresas tem buscado essa ferramenta de Self-Service BI, o Power BI. Outro motivo é a familiaridade que ele tem com o pacote Office. Então demanda muito menos treinamento para a pessoa em questão de adaptação à interface. Essa é uma outra grande vantagem do Power BI. Então, explicado esse conceito, o funcionamento do Self-Service BI, agora sim nós vamos propriamente dito para o Power BI e vamos começar a pensar o nosso dashboard de turnover. Então vamos lá. Ao final desses 3 dias, esse é o resultado que nós esperamos ter. Um template que você mesmo pode utilizar ou que você vai destinar para um cliente seu, para um amigo ou para você mesmo utilizar para aferir o indicador de turnover. Antes da gente entrar no mérito do cálculo, como é feito o cálculo do turnover, nós vamos fazer a importação dos dados da planilha que nós extraímos do sistema. Vamos trabalhar um pouco aquela planilha para deixar ela bem organizada e também vai ser útil para a gente explicar para vocês o conceito do processo de ETL, aquela sigla que nós vimos no diagrama agora mesmo. O que significam essas 3 letras, ETL? Vai servir para a gente poder explicar para vocês o funcionamento desse conceito, tá bom? Mas só fazendo um overview aqui do painel de turnover, então aqui eu coloquei um cartão, uma informação com o índice geral do turnover, qual é o efetivo dessa empresa, qual é o histórico de demissão desse período que está sendo analisado, o índice de turnover passivo e o índice de turnover ativo, ok? Algumas empresas aferem o turnover geral, onde eles pegam a soma dos funcionários admitidos mais os funcionários demitidos, dividem por 2 e divide pelo efetivo médio da empresa. A gente pode seguir esse conceito ou pode adotar outros padrões que existem também no mercado. Eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente, onde a gente afere só
o turnover de saída. Então eles aferem apenas as saídas dos funcionários, ok? Então nós vamos se concentrar aqui em aferir o turnover com base nas saídas e no efetivo médio da empresa, tá bom? Se ele é passivo ou se ele é ativo, a gente vai definir pelo tipo de demissão, se foi um pedido de demissão ou se foi uma dispensa por parte da empresa, ok? Aqui nós temos um demonstrativo desse índice de turnover por tipo de demissão. E eu coloquei uma ferramenta aqui que quando eu paro o mouse em cima do gráfico, eu consigo ter um resumo do comportamento dessas demissões com mais informações. Ó. Qual que era o efetivo trabalhando, qual o número de demitidos do histórico, o percentual de turnover só dessa causa de demissão e assim por diante. Essa ferramenta eu vou mostrar como é que faz essa ferramenta também. Ok? Aqui um filtrozinho para a gente poder selecionar os tipos de demissão. Aqui um histórico das demissões, um gráfico de linha com o histórico das demissões. E um outro gráfico de linha comparando o histórico de demissões sempre com o ano anterior. Então, em 2010, eu quero comparar quantas demissões teve em 2009 e assim por diante. Então, um gráfico comparativo. E aqui a gente tem um slicer que a gente pode fazer a seleção do período que a gente quer analisar no momento, tá bom? Então aqui já está pronto, no final das 3 aulas, esse aqui é o resultado que nós esperamos, tá bom? Na verdade a gente vai tentar até dar uma incrementada nesse dashboard, nesse relatório, tá bom? Então vamos lá, criar do zero esse dashboard com base naquela planilha de Excel que nós vimos no começo do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, aqui na área de trabalho do Power BI, eu vou fazer um overview bem breve nas opções aqui da ferramenta, para vocês se adaptarem aí na hora que vocês forem fazer a importação do modelo, na hora que eu citar algum item, vocês já vão estar um pouco familiarizados com a área de trabalho do Power BI Desktop, tá bom? Bem rapidinho. Então aqui nós temos as faixas de opção, eu tenho aqui o item da página inicial, que é o que a gente mais vai trabalhar, é ele e o modelagem, tá bom? Aqui no da área inicial tem a opção de obtenção de dados, que é onde a gente vai fazer a importação das informações para dentro do Power BI. E aí aqui tem as opções de importação. Nesse exemplo a gente vai estar tratando uma planilha de Excel, tá bom? Aqui já tem o ícone, um atalho próprio para importar uma planilha de Excel, uma pasta de Excel. E aqui eu posso utilizar outras ferramentas de conexão, aí é uma parte mais avançada. No treinamento que a gente faz completo, eu abordo todos esses itens. Aqui eu tenho a parte de consulta, onde eu posso ir para o Power Query, que é uma ferramenta que faz parte do suplemento de Self-Service BI da Microsoft. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dele. Aqui a parte onde eu posso inserir objetos visuais, que são caixa de texto, a caixa de texto, ou outros visuais ou gráficos, né, que são esses itens aqui, ó, do lado direito da nossa tela aqui do Power BI. Ou novo visual, que são esses itens aqui. É redundante, né? A gente pode incluir por aqui ou aqui pelos íconezinhos também. A parte de cálculo ainda não está habilitada porque a gente não trouxe o conjunto de dados aqui para dentro, e a parte de publicação também não. Mais à frente vai ficar habilitado para a gente poder publicar o nosso relatório. Aqui no menu inserir é onde nós podemos inserir as informações na nossa área de trabalho, tá bom? Aí tem as mesmas coisas, caixa de texto, botões, imagem, alguns ícones aqui que envolvem um pouco mais, um conhecimento um pouco mais avançado, não vou entrar em detalhes. E também, de novo, aqui a parte de visual. Se quiser incluir uma nova página no relatório, pode ser por aqui, ou aqui nesse maisinho parecido com as abas lá do Excel, tá bom? A parte de modelagem de dados, é onde nós vamos construir os nossos cálculos, as nossas medidas, onde nós vamos construir tabelas virtuais para poder deixar os nossos dados na aparência e prontos para a gente poder criar os nossos dashboards, tá bom? Pode parecer complicado, mas é muito simples fazer tudo isso. A parte de exibição, a gente pode alternar o tema do nosso dashboard. Quando ele estiver pronto, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui, porque a gente vai envolver outras funcionalidades dessa parte, tá bom? Aqui na área de trabalho propriamente dito, eu posso exibir de 3 maneiras os nossos conjuntos de dados. Modelo de relatório, exibição de relatório, no modo de dados, que é similar com a exibição do Excel, de planilha, e o modelo é onde eu vejo os relacionamentos entre as informações que eu estou trazendo para o meu conjunto de dados, né? É aqui que a gente pode observar. Do lado aqui a gente tem as opções de filtro, onde eu posso criar meus filtros com base nas colunas da minha tabela.
e a parte de visualizações, que é onde eu insiro o gráfico na área de trabalho do Power BI Desktop e posso personalizar ele de acordo com a minha vontade. E na parte de campos aqui, são as informações que a gente vai trazer da nossa planilha, tá bom? É só um overview mesmo, depois na internet, no YouTube, vocês vão achar muito conteúdo sobre essa interface do Power BI, mas é muito intuitivo. Se você está familiarizado com o Office, então, vai se sair muito bem na hora de tratar aqui com o Power BI Desktop, tá bom? Então agora na sequência, vamos voltar lá na página inicial e vamos fazer a obtenção ou a importação dos dados da nossa planilha de Excel. Então vamos lá. Então como eu falei aqui na página inicial, a gente tem a opção de vir aqui em obter dados, selecionado Excel, mas como já tem um ícone pronto aqui, a gente pode clicar simplesmente nele. Um detalhe aqui é que depois eu vou mostrar para vocês, provavelmente na aula de amanhã, como importar mais de uma planilha ou mais de uma aba. E quando que isso vai ser útil? Por exemplo, todo mês a gente vai tirar uma relação de admitidos, para a gente poder alimentar o nosso turnover, admitidos e demitidos. Então, ao invés da gente ter que importar isso toda vez, ficar fazendo uma importação para o Power BI, para atualizar o nosso dashboard, nós vamos criar um processo automático, que ao eu exportar esse arquivo e colocar em um determinado local, o Power BI já vai lá, vai consumir essa informação automaticamente e alimentar o nosso dashboard, ok? Sem falar na possibilidade da gente tornar esse processo ainda mais automático, ligando o Power BI diretamente no nosso sistema de folha de pagamento. Não precisa de grandes conhecimentos para fazer isso. Se você conseguir viabilizar isso com a sua diretoria, com a sua gerência, é muito simples de fazer também, tá bom? O processo de tratamento, de criação do dashboard, continua a mesma coisa. O que vai diferenciar é a fonte. Ao invés de ser uma planilha de Excel, vai ser o banco de dados. Como eu sei que na realidade isso é muito difícil de viabilizar, a TI muitas das vezes não vai querer liberar o acesso, então é melhor talvez a gente trabalhar sempre com um cenário de extração. Extrai do sistema, coloca no diretório da rede, consome essas informações no diretório da rede e alimenta o nosso dashboard, tá bom? Então nós vamos vir aqui no ícone do Excel, clicar em cima dele e vamos localizar a nossa planilha base. É essa que eu mandei para vocês aí no e-mail, tá bom? Essa aqui, ó, base teste turnover. Então dei 2 cliques nela, o que vai acontecer? O Power BI vai abrir uma janela de opções, onde eu vou poder informar quais as abas, no caso dessa planilha, ela tem várias abas. Então eu posso informar quais abas eu quero importar para o nosso conjunto de dados, tá bom? Explicar brevemente por que tem esses ícones com uma tarja azul e esses outros sem tarja azul. Se você já trabalha com o Excel um pouco mais avançado, você sabe que normalmente nós trabalhamos no Excel com intervalos de dados, ou seja, célula A1 até a célula A10, é um intervalo de dados. Mas é possível que a gente converta esse intervalo de dados em uma tabela. Então, quando a gente faz a conversão desse intervalo de dados em uma tabela, o Excel entende que ele é como se fosse um banco de dados. Então, ele cria esse íconezinho aqui de visualização como se fosse uma tabela de banco de dados. Mas podem ver que é a mesma informação que está aqui embaixo. Ó. Eu tenho um calendário, ele não tem uma tabela, mas eu tenho os demitidos, eu tenho aqui ó, os funcionários, eu tenho o cargos, que são as tabelas, os setores, ó, que são as tabelas, os intervalos de dados que eu converti em tabela. Então qual que a gente vai importar? Nós vamos importar as que estão sem tarja azul, que são todas as abas, né, do Excel. Quando a gente clica aqui, ó, ele apresenta um preview da informação que está lá. Tá bom? Ó, como eu falei, tem um processo que a gente faz onde, por exemplo, se eu tivesse uma planilha com várias abas de demitidos e quisesse importar automaticamente, sempre que eu criasse uma nova aba nessa planilha do Excel, ele fizesse essa importação automaticamente. Existe essa possibilidade, a gente pode fazer isso e é muito simples de fazer, tá bom? Aí torna o processo automático. De repente, você, ao invés de fazer com abas, faz com planilhas, né? Seu sistema gera lá uma relação de demitidos, então todo mês você processa essa informação, coloca lá no diretório, o Power Query vai lá e puxa essa informação e atualiza o seu dashboard, tá bom? Vou selecionar aqui então as abas e, via de regra, nós sempre vamos clicar aqui em transformar dados. Por quê? Esses dados, essas planilhas, embora elas já estejam pré-formatadas, elas precisam ainda de um tratamento. Talvez eu queira adicionar coluna, mudar o tipo da coluna, e para isso a gente precisa carregar ela para dentro do Power Query, tratar essas informações para depois devolver para o Power BI, tá bom? Então eu vou clicar, via de regra, nós vamos clicar sempre em transformar dados.
ele vai carregar aqui agora o nosso Power Query, está carregando as informações, ó, as nossas consultas. E abriu aqui o Power Query. O Power Query ele faz parte do suplemento dos suplementos de Self-Service BI da Microsoft. Se você já usou Excel aí de forma mais avançada, talvez você já tenha ouvido falar do Power Pivot, do Power View e do Power Query. O que a Microsoft fez? Em um determinado momento ela enxergou que essa demanda de Self-Service BI era uma demanda muito grande. Então eles pegaram esses suplementos que existiam no Excel e criaram o Power BI. O único que ela manteve a parte do Power BI foi o Power Query. Pelo poder que ele tem de processamento de dados, ficaria muito pesado de manter ele junto com o Power BI. Então eles criaram um suplemento à parte. Ele vem embarcado junto com o Power BI, mas ele tem uma área específica para ele. Devido a tantas opções, tantas ferramentas que ele tem, a Microsoft achou melhor continuar deixando ele à parte para poder ser utilizado a parte do Power BI, tá bom? As interfaces parecem bastante, mas para identificar, o truquezinho é sempre vir aqui em cima, ó, e olhar, ó, editor do Power Query, tá bom? Muito bem, então aqui estão as informações que nós trouxemos. Observe que agora ele botou a tarjinha azul, porque agora ele converteu aquela aba do Excel em uma tabela, aqui dentro do Power Query. Agora a gente pode clicar aqui em cima e visualizar os dados, ter um preview de cada uma das informações que tem nas abas, tá bom? Agora a gente vai começar o que? Analisar esses dados, ver quais informações nós precisamos ou não e acrescentar as que não existem, tá bom? Aí depois a gente vai começar a fazer a construção propriamente dita do nosso dashboard de turnover, tá bom? Esse processo de ETL ele é muito importante. Eu costumo dizer que 70% de um dashboard bem construído parte de um bom processo de ETL realizado. Então se a gente faz o ETL de qualquer forma, esse processo de ETL de qualquer maneira, prejudica o desempenho do nosso dashboard, tá bom? Então antes da sequência, eu queria voltar aqui num slide e mostrar para vocês. Eu falei do Power Query, falei do Power BI, falei que eles fazem parte de um suplemento de Self-Service BI, ou seja, na verdade eles são um suplemento de Self-Service BI da Microsoft. E o Power BI ele tem um conjunto de serviços. Como que funciona esse fluxo? Então esse treinamento, esses 3 dias nós vamos estar trabalhando aqui dentro do Power BI Desktop, que é uma ferramenta de desenvolvimento, ok? Dentro do Power BI Desktop existe um atalho para o suplemento Power Query, é onde a gente faz o tratamento, a gente faz a parte de ETL e tratamento dos nossos dados, tá bom? Aí tem também no conjunto de serviços da Microsoft o serviço do Power BI, que é um serviço online, onde a gente pode hospedar os nossos dados, dependendo do tamanho desses dados, e construir os dashboards lá na nuvem, e também publicar e compartilhar essas informações, tá bom? A pessoa pode consumir os dados que nós criamos aqui no Power BI Desktop, tanto lá na nuvem, na web, numa página da web ou dentro da nossa intranet, se a gente compartilhar, como ela pode consumir também via aplicativo para tablet, celular. Ela pode consumir essa informação também no dispositivo móvel, tá bom? Queria só reforçar isso com vocês. Então, voltando aqui no nosso modelo, no nosso conjunto de dados. Então observem que nós temos uma tabela principal, que é a nossa tabela de funcionários, e temos diversas outras tabelinhas menores, né, com informações relacionadas aos funcionários. E temos uma tabela de datas aqui. Eu vou explicar depois por que essa tabela é tão importante e que se a gente precisa criar ela, seja lá no Excel, seja aqui dentro do Power Query, tá bom? Muito bem, então vou voltar aqui na tabela de funcionários, vou fazer um processo aqui de ETL bem rapidinho, só para vocês entenderem a importância e por que é necessário esse processo de ETL, a importância dele. Então nós importamos aqui uma tabela de funcionários, uma tabela com os demitidos, uma tabela com os cargos, com os setores e os tipos de demissão. Mas concordam que todas essas informações já estão aqui na tabela de funcionários? E na maioria das vezes, na extração do sistema, a gente não vai conseguir extrair essas informações tão organizadas assim. Talvez o setor de TI ou a nossa gerência só nos permite extrair as informações numa tabela só. E dependendo do sistema que você usa, talvez ele nem te dê a opção de exportar essas informações tão organizadas assim. E você precise pegar um arquivo cheio, uma tabelona, por assim dizer, e exportar e depois fazer esse tratamento. Entre fazer isso no Excel e aqui no Power Query, é infinitamente melhor fazer aqui no Power Query, por pelo menos 2 motivos. Primeiro, desempenho. O Power Query ele foi criado para isso. Então,
Então todo o tratamento que a gente faz aqui, ele tem muito mais desempenho, poder de desempenho do que no Excel. Pode puxar aí na memória, com certeza alguma vez você já exportou alguma informação do seu sistema e como era uma informação muito volumosa, o Excel travou, fechou sem salvar, te deu algum problema, alguma dor de cabeça. Isso dificilmente vai acontecer no Power Query. Para não dizer que é impossível acontecer, dificilmente vai acontecer. Outra vantagem, a gente só vai precisar fazer essa atividade uma única vez. Depois, se nós mantivermos as colunas e o layout, o Power Query já faz esse processo automatizado. Ele já faz esse processo automático. É como se fosse uma macro no Excel, tá bom? Então, qual processo de ETL eu faria nessa nossa planilha, nesse nosso planilhão, a tabela funcionários? Eu extrairia as informações para criar as outras tabelas. Por exemplo, ao invés de eu manter aqui na minha tabela de funcionários o código do cargo e a descrição do cargo, eu manteria só o código do cargo e precisaria ter uma tabela onde eu pudesse ter a descrição dos cargos. Aí nós vamos entrar num conceito de mercado que é a modelagem de dados para BI. Esse sistema é chamado no mercado de modelo fato-dimensão, onde eu tenho uma tabela fato, normalmente, e várias tabelas dimensões, várias tabelas circundando a minha tabela principal. Esse é o chamado diagrama de estrela, é o formato dimensional, o formato de modelagem de dados dimensional. Ele é diferente do sistema de banco de dados que nós estamos acostumados, né? Normalmente, quando nós vamos ver um sistema de banco de dados, nós vemos uma enormidade de tabelas. É um sistema normatizado. O que acontece? Cada lugar tem sua tabelinha para ser armazenado. No diagrama de estrela, nós temos uma tabela principal, onde ela armazena os fatos que ocorreram, e criamos outras tabelas menores, com bem menos informação, chamadas tabela dimensão, que armazenam as dimensões pela qual nós vamos analisar os dados. Voltando lá no nosso dashboard de Turnover, vai ficar fácil de vocês entenderem. Eu tenho aqui qual é a nossa tabela fato, ou seja, qual é o fato que eu estou analisando. É o turnover, a rotatividade dos meus funcionários, correto? Mas eu posso analisar a rotatividade, ou turnover, em várias dimensões. Dentre elas, a dimensão tempo, a dimensão função, a dimensão empresas, sindicato e assim por diante. Deu para entender? Depois eu vou mostrar para vocês um slide com um diagrama que vai facilitar a compreensão desse conceito. Mas, via de regra, sempre que a gente for construir um conjunto de dados voltado para BI, é recomendado que nós utilizemos esse esquema de modelagem de dados, o esquema diagrama de estrelas, com uma tabela principal e várias tabelinhas circundando essa tabela. Eu costumo chamar de tabelas satélites, né? Mas no mercado elas são comumente chamadas de tabela dimensão, tá bom? Então nessa imagem eu mostro como que funcionaria esse diagrama de estrelas. Nós temos uma tabela principal, que vai ser a nossa maior tabela em termos de volume de dados, e tabelas menores que nós vamos chamar de tabela dimensão. Então, até como boa prática, sempre que a gente for nomear uma tabela, se ela for uma tabela fato, você pode colocar o F maiúsculo ou minúsculo na frente, para ficar fácil de identificar na hora de você dar manutenção no seu conjunto de dados, tá bom? E sempre que for uma dimensão, coloca um Dzinho na frente. Aí pode ser o D maiúsculo, D minúsculo, se quiser usar underline, aí fica a gosto de cada um, tá bom? Então, pensando no nosso modelo de funcionários, qual seria a nossa tabela fato? Vai depender do que eu estou analisando. Por exemplo, como nós vamos analisar aqui a rotatividade de funcionários, então a minha tabela fato vai ser a tabela funcionários, onde está armazenado a data de demissão e a admissão desses funcionários. Digamos que eu estivesse analisando, por exemplo, a ficha financeira, o contra-cheque do funcionário, a folha de pagamento. A minha tabela fato não seria tabela de funcionários, seria tabela de ficha financeira, de movimentação financeira do funcionário. E a minha tabela de dimensão, eu poderia ter a tabela de data, ter a tabela de sindicato, tabela de funcionário. Então, eu poderia construir um modelo onde a minha tabela principal é a tabela ficha financeira e ela é circundada por várias outras tabelinhas com menos informação, tá bom? Depois que a gente construir aqui e fizer a extração, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, voltando aqui no Power Query, eu vou descartar essas outras abas que eu criei aqui, que a gente importou, porque eu quero criar elas com base na nossa tabelona, na nossa tabela de funcionários. Então, eu vou excluir aqui o cargo. E quando a gente exclui aqui, a tabela lá de Excel ela permanece inalterada.
Qualquer modificação que eu fizer aqui no Power Query não afeta a minha fonte de dados lá no Excel, tá bom? Então vou excluir os demitidos também. Vou excluir a minha calendário, que a gente vai criar ela do zero. Vou excluir setores. E vou excluir os tipos de demissão. Eu fiz a importação só para mostrar para vocês como funcionaria no caso de vocês fazerem a modelagem lá no Excel. Não é o ideal é que você faça aqui, mas se você já tiver o conceito bem estabelecido na mente e conseguir fazer lá no Excel, vai ficar show de bola também, vai ganhar desempenho. Pode ser feito também. Então daqui agora, a partir da nossa tabela de funcionários, a gente vai construir as tabelas de dimensão para o nosso conjunto de dados, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é duplicar essa consulta. E aí, a partir da duplicação, a gente vai escolher qual vai ser a primeira tabela de dimensão que nós vamos criar. Então, a primeira que eu vou criar é a tabela de cargos. Então, eu vou colocar um Dzinho aqui na frente e escrever cargos. Vai ficar como D cargos, tá bom? Então, a D cargos está pronta aqui, só que aí a gente precisa limpar essa tabela, senão eu vou ficar com duas tabelas gigantes, meu conjunto de dados vai ficar pesado. Então, como que a gente vai fazer essa limpeza? Primeiro de tudo, eu vou escolher quais as colunas eu quero manter nessa tabela. Como nós chamamos essa tabela de D cargos, nós só vamos manter as informações relativas aos cargos. Então eu vou vir aqui em selecionar a coluna, código do cargo, com o botão normal do mouse, né? Vou segurar a tecla Ctrl e selecionar a descrição do cargo. Então essas duas colunas que eu quero manter. Vou clicar com o botão direito do mouse e remover outras colunas. Ele vai manter só as duas colunas que nós havíamos selecionado. Agora eu preciso enxugar ainda mais essas informações, concordam? Porque eu tenho aqui várias linhas de cargo e na verdade são linhas que se repetem, os nomes estão se repetindo. E aí eu preciso pensar em qual informação dessas duas colunas não se repete, não deveria se repetir. Então, por exemplo, eu posso ter mais de um cargo com o mesmo código? Não. Eu posso ter mais de um cargo com a mesma nomenclatura. Por exemplo, analista. Eu posso ter analista de compras, de suprimentos, de RH, de departamento pessoal, enfim. Mas o código ele tem que ser único. Inclusive, para poder criar um relacionamento com outras tabelas, nós vamos precisar disso. Aí entra o conceito de chave primária. Mas não vamos se preocupar com isso agora, não. Então, eu vou selecionar a coluna que eu sei que não pode se repetir. É como se fosse a matrícula do funcionário, para relacionar bem. E vou clicar com o botão direito e remover duplicatas. Aí o que aconteceu? Ó, de uma tabela de mais de 100 linhas, eu criei uma tabela com 6 linhas. Tá bom? Essa informação nula é comum vir no Excel. Principalmente quando a gente não converte o intervalo de dados em tabela. Tá bom? Então, para eliminar ele aqui no Power Query, não ter que fazer isso lá no Excel, a gente pode clicar aqui na coluna que não se repete, nessa setinha, como se fosse aquele filtro da coluna, aquele filtro que a gente coloca nas células do Excel, nas colunas do Excel, e vou desmarcar a opção nulo. Toda vez que essa planilha for atualizada, o Power Query vai ver se tem alguma informação nula e já vai remover a linha, tá bom? Feito isso, está pronta a nossa tabela de cargos. Se eu voltar lá na tabela de funcionários, ela continua do mesmo jeito. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou desconsiderar essa coluna, descrição do cargo. Eu não quero trazer ela para não pesar o meu conjunto de dados. Se eu precisar fazer qualquer consulta de informação do nome do cargo, aí eu vou lá na nossa D cargos, tá bom? Então vou excluir aqui, ó, vou selecionar ela e ao invés de eu clicar em remover outras colunas, eu vou clicar em remover. E aí ela vai sair da nossa tabela principal. Vamos dar uma continuidade aqui. Agora eu vou duplicar de novo a consulta de funcionários, a tabela de funcionários, para a gente poder criar as outras tabelas de dimensão. No caso agora, nós vamos criar a tabela de dimensão de setores. Então vou renomear ela aqui para D setores. E aí, de novo, vou selecionar as duas colunas que eu quero manter, no caso aqui a COD setor e a DESC setor, e vou remover as outras colunas. Mesma coisa que a gente fez com a D cargos, vamos fazer com a D setor, deixar registros únicos. Então vou clicar com o botão direito aqui no COD setor, que é o código, que é a coluna que não se repete, e vou remover duplicatas. Vai ficar com essa informação nula, porque é decorrente do Excel. Vou clicar aqui na setinha e desmarcar o nulo. Isso a gente faz uma vez, e sempre que a tabela for atualizada, digamos que surja um novo setor, um novo cargo, ele vai trazer essa informação automática. Depois a gente vai simular isso para vocês verem.
Muito bem. Feito isso, vou voltar lá na minha tabela funcionários e posso remover a coluna setores. No caso, a descrição do setor. Ok? Outra coisa que eu vou remover aqui do nosso conjunto de dados. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que poderia estar pesando o nosso conjunto de dados. Não, por enquanto não. Por enquanto tá ok. Tá tudo certinho. Eu vou criar uma tabela aqui com base no código da situação. Eu quero ter uma descrição do que é ativo, do que é demitido, do que é férias e assim por diante, tá bom? Na maioria dos sistemas isso já vai estar pronto, mas só para mostrar um outro recurso que tem aqui no Power Query que vai ajudar vocês a ver o poder, como a ferramenta pode ser útil para a gente. Então aqui a gente não tem a descrição da situação. No Excel a gente costuma fazer isso com PROC-V, né? A gente pega lá uma coluna que tem um código, verifica se a existência desse código e vai lá em outra tabela e consulta a descrição da informação. Quem já fez aí talvez alguma conferência utilizando o PROC-V no Excel sabe do que eu estou falando. Então aqui a gente vai fazer um conceito parecido, mas criando uma nova coluna. A gente vai vir aqui, ó, selecionar a coluna de código situação, aqui no menu adicionar coluna, eu vou adicionar uma coluna de exemplo, ó, da seleção, exemplo da seleção. Aí o Power Query me pergunta como que eu quero tratar as informações dessa coluna. Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, na coluna que tiver 1, é intuitivo assim mesmo, tá? Não é mágica não. Na coluna que tiver 1, eu quero que nessa nova coluna ele atribua o valor ativo. Ok? Aí o que ele fez? Ele está tentando entender ainda o que eu estou querendo. E vou vir aqui na coluna 7 e vou dizer para ele que aqui é demitido. Aí o que ele fez? Onde tem o código 1, ele já entendeu que é tudo ativo. E onde tem o código 7, ele entendeu que é todo mundo demitido. Tá bom? Se tiver outra situação, não recordo se eu coloquei na simulação, eu acho que não. Mas se tivesse, a gente poderia ir lá na outra linha que tivesse essa situação e colocar uma outra nomenclatura. Essa é uma das maneiras de fazer isso. A outra seria parecido com o if do Excel, né? Nós poderíamos vir aqui em coluna condicional e colocar um verificador. Eu vou chamar aqui de desk situação. E aí nós podemos dizer assim para ele, ó, onde o código da situação for igual a 1, então aqui é o nome da coluna, codecit, o operador igual a e o valor que eu quero comparar. Então, aonde essa informação aqui for verdadeira, então ele vai escrever o que? Ativo. Como eu só tenho duas opções, eu nem preciso adicionar uma nova cláusula. Eu já poderia colocar direto aqui o 7. Mas digamos que nós tivéssemos outras situações, né? No seu sistema aí provavelmente vai ter várias outras. Na simulação aqui, no arquivo de exemplo, eu não tenho. E onde for 7, eu vou colocar demitido. Se não for nem ativo nem demitido, eu vou colocar como afastado. Tá bom? Só para a gente ter um diferencial. E a gente poderia botar todas as cláusulas possíveis aqui. Fez a mesma coisa, ó, tá vendo? Se tiver outra ocorrência, ó, onde está nulo a linha, ele colocou afastado. Tá bom? Aqui a gente não conseguiu colocar porque não tem dados. Depois a gente vai eliminar esses nulos aqui para não dar erro no nosso conjunto de dados. Tá bom? Mas olha que legal, né? Que função interessante aqui no Power Query. E tem N outras funções, N outras ferramentas aqui dentro do Power Query que nos ajuda a otimizar o nosso conjunto de dados. A gente viu aqui, ó, criamos duas colunas com duas informações utilizando o método de verificação da coluna. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa consulta e vou criar a minha D situação para enxugar esse tamanho desse conjunto de dados. D situação. Essa D situação eu vou manter só o código da situação, o codecit, e eu vou manter essa segunda coluna, a primeira coluna aqui. E eu vou manter essa segunda coluna aqui, que a gente criou com o validador, né? Não é a coluna de exemplo, é o de validador. Tá bom? Selecionadas as duas, para selecionar as duas, quando elas estão separadas por outras colunas, é só segurar a tecla Ctrl. Se elas estiverem uma ao lado da outra, pode ser a Ctrl ou pode ser o Shift também, tá bom? Selecionei as duas colunas, botão direito, remover outras colunas.
ficou da mesma maneira que a outra. E agora eu vou aqui no código da situação, que é um código único, não deveria se repetir, e vou remover as duplicatas. Ó, ficou aqui então duas ocorrências. Eu vou desprezar aqui os afastados porque eu não quero informação nula, tá bom? Ok, tá pronta a nossa dessituação também, nossa tabela de situação dos funcionários. Vou voltar lá na minha tabela de funcionários e vou apagar essas duas colunas aqui. Mas para que você vai apagar? Você criou para quê então? Eu criei só para mostrar para vocês que é possível criar colunas não existentes com base em alguma verificação ou não, algum cálculo e tudo mais. E para mostrar como extrair essa informação também, embora a gente já tenha feito com duas tabelas, eu mostrei que é possível fazer isso também com colunas que nós criamos. Então, lembrando sempre que o objetivo é deixar a nossa tabela fato o menor possível, com menos informações pesadas possível. Quanto menor for a nossa tabela fato, mais otimizado vai ser o nosso modelo de dashboard. Então, vou remover aqui essas colunas e aí está pronto. Beleza? Então, agora a gente já tem 3 dimensões para analisar o nosso turnover, os nossos fatos. Por cargo, por setor e por situação. Existem outras dimensões que nós vamos querer analisar? Existe, por exemplo, o sexo. Tem aqui, ó, código do sexo. Tem também a escolaridade do funcionário. Tem também a idade do funcionário com base na data de admissão. E também o tempo de casa, a taxa de retenção, o tempo de retenção do funcionário com base na data de admissão. Só que para isso nós não vamos criar outra tabela de dimensão. A gente vai utilizar a estrutura da tabela fato para criar essas visões lá no Power BI. Num outro momento a gente vai criar a dimensão de análise dessas informações. Não é necessário criar uma tabela só para isso não, tá bom? Antes da gente partir para criar a nossa dimensão de datas, eu vou mostrar para vocês aqui um outro recurso do Power BI, do Power Query, que é a gente aferir a diferença entre duas datas. Então eu falei da idade do funcionário e do tempo de casa. Então como que nós podemos fazer isso aqui no Power Query? O próprio Power Query, quando a coluna está num formato de data, ele habilita algumas opções de inteligência de datas. Dentre elas, a duração entre uma data e outra e a diferença, o intervalo entre essas datas. Então eu vou selecionar aqui, a primeira análise que nós vamos fazer é da data de nascimento. Eu quero saber qual o tempo o funcionário ficou na empresa. A partir do momento... Não, na verdade é o tempo de casa. Então eu quero saber quanto tempo o funcionário ficou na empresa antes dele ser demitido. E se ele não foi demitido, hoje, quanto tempo de casa ele teria. Tá bom? Então o funcionário que ainda está ativo, sempre que eu quiser verificar isso, eu quero que ele pegue a data de hoje como referência. Então de hoje até a data de admissão do funcionário, quantos anos esse funcionário está na empresa. É isso que nós vamos fazer. Então tudo que a gente for fazer aqui no Power Query, assim como no Excel e outras ferramentas de produtividade, existem N maneiras de fazer. Eu vou mostrar aqui algumas maneiras mais simples, mais fáceis, mais intuitivas e assertivas, tá bom? Mas existem outras maneiras de fazer também. Por exemplo, aferir a diferença entre duas datas. Como que nós poderíamos fazer isso? Eu vou primeiro aqui considerar o tempo de casa, data de demissão do funcionário e data de admissão. Então eu quero aferir a diferença entre a data de demissão e a data de admissão do funcionário. Bem simples, ó, selecionei a coluna data de demissão, vou segurar a tecla Ctrl e vou vir aqui em data de demissão. Ao fazer isso, se as duas colunas estiverem como data, vai habilitar para a gente aqui na opção de adicionar coluna, aqui é a opção data hora, clicando na setinha aqui vai habilitar para a gente a subtração de dias. Então se eu clicar aqui ele vai aferir o intervalo entre essas datas, tá bom? Então ele pegou aqui e atribuiu um valor para cada intervalo de datas. Por exemplo, esse funcionário aqui ele foi demitido em 13 de janeiro de 2007 e ele foi admitido em junho de 2019. Está errado, tá invertido, né? Eu vou fazer o contrário aqui porque está invertido. Tudo que a gente fizer aqui no Power Query não tem Ctrl Z, tá? Para poder reverter o que foi feito, a gente vai utilizar esse menuzinho aqui de etapas. Então eu vou vir aqui, vou excluir essa etapa. Depois que eu excluir essa etapa, eu não consigo voltar com ela mais, tá bom? Então tem que ter muito cuidado para fazer isso. E aí eu vou selecionar primeiro a data de admissão, que é a data de admissão, e depois eu seleciono a data de demissão.
Vão lá e subtrair dias. Acho que eu selecionei só. Opa. Esqueci de segurar o Ctrl. Data de admissão. Ctrl, data de demissão. Eu vou vir aqui, subtrair dias. Aí, agora sim ficou positivo. Vamos só checar esse funcionário que deu negativo aqui e ver se é isso mesmo. Não, tava certo. É o contrário mesmo. É subtrair da maior data, que é a demissão. Vamos subtrair a menor data, a admissão. Aí aqui em data, subtrair dias. Beleza, então tá aqui. Esse rapaz aqui, ó, a demissão dele foi em 2019 e ele está admitido em 2019. Então, na verdade, aqui a admissão dele está errada, tá? Depois a gente altera lá. Na hora de digitar, eu não percebi esse detalhe. Então, os que tiverem negativos aqui é porque foi erro meu mesmo. Então, já temos aqui a duração de dias. Já podemos utilizar essa informação, inclusive, para ver o tempo de casa que esse funcionário teve. Os que estão ativos, como que a gente vai saber o tempo de casa desses funcionários? Aí nós podemos pegar aqui a data de admissão desse funcionário e ao selecionar ela, só ela, vai habilitar para a gente aqui um campo idade. O que ele faz? Ele considera a data de hoje como uma das datas para aferir o intervalo. Então vou clicar aqui, ó, em idade. Aí ele vai me dar a duração em dias. Como que eu sei que é dias? Tá vendo que tem um separador aqui, ó? Dias. Esse primeiro número aqui vai ser sempre dias, ponto, hora, 2 ponto, minuto, 2 ponto, segundo, tá bom? Essa é a formatação da coluna. Só que aí eu quero transformar essa coluna não em idade, eu quero transformar ela em duração. Aí eu posso escolher se é ano, mês, dia, hora, minuto e assim por diante. Basta a gente vir aqui, ó, e vamos clicar no íconezinho do reloginho e mudar ele para duração. E vou converter aqui agora para anos. Ok? Então esse funcionário, por exemplo, tem 9 anos, 24, tá bom? Aí, o que ele está fazendo aqui não é a melhor prática, por assim dizer, né? Depois, lá quando a gente levar esses dados para o Power BI, eu vou mostrar para vocês como usar uma função já existente do Power BI para trazer essa informação correta. E que ela está trazendo aproximada com o número decimal, não é a exibição correta que eu quero ter no nosso dashboard, tá bom? Mas só para vocês verem que tem esse recurso, a gente pode utilizar essa função pré-carregada do Power Query, embora não seja a melhor a ser utilizada, tá bom? Mais à frente a gente vai fazer lá no Power BI, que aí tem uma fórmula específica pronta, uma sintaxe bem simples para fazer esse cálculo da maneira correta. Então, o outro intervalo de datas que nós vamos aferir, que no caso é a idade do funcionário, eu vou deixar para a gente fazer lá no Power BI, porque já serve de parâmetro para a gente ver qual é a melhor aplicação. E aí vocês vão escolher se vocês querem fazer aqui no Power Query ou lá no Power BI, tá bom? Vou deixar para fazer lá. Então aqui eu acho que já deu para a gente explorar bastante essa base aqui, essas informações da nossa tabela. Vamos carregar ela para o Power BI. E depois a gente vai ter que voltar aqui para criar uma outra tabela, tabela dimensão data, e também fazer alguns outros ajustes. Mas por enquanto já dá para a gente ver o funcionamento dessas informações lá no Power BI. Vamos carregar ela para o Power BI. Página inicial, fechar e aplicar. E ele vai pegar esse conjunto de dados e trazer aqui para dentro do Power BI. Está carregando aqui as informações. Deixa ele carregar aqui. Pronto. Aí aqui ó, do lado direito da tela já vão aparecer as tabelas que nós criamos. A tabela funcionários, vou até botar um Fzinho nela aqui na frente, para ficar fácil da gente identificar que é a nossa tabela fato. E as tabelas dimensões, ok? E aqui do lado esquerdo, aquelas 3 exibições, ó, o modo relatório, o modo dados e o modo modelo, também já vai trazer as informações. Eu vou clicar aqui, ele vai trazer as informações dos funcionários, ou da escolaridade. Aqui, ó, na verdade aqui é na D situação, a D setores e a D cargos. Ok? E aqui na exibição de modelo, eu enxergo os relacionamentos entre as tabelas. Tá vendo? Ó? Como a gente extraiu da tabela fato as tabelas de dimensão, elas automaticamente já se relacionaram com a nossa tabela fato. Na aula de amanhã,
a gente vai ver um pouco sobre relacionamentos. O que cada íconezinho desse, cada símbolo desse significa e quais são algumas boas práticas que nós podemos aplicar no nosso conjunto de dados, tá bom? Para não embolar muito, não ficar muita informação hoje, a gente não vai ver mais nada relacionado à teoria não. Vamos partir para a prática aqui, construir já uns 2 ou 3 objetos visuais, inclusive para dar material aí para vocês se empolgarem, tá bom? Então vamos pegar aqui a nossa tabela de funcionários e aqui nós temos um campo aqui de salário, por exemplo. Cadê salário? Se eu arrastar para cá essa coluna de salários, ele já vai trazer para mim um totalizador dessa informação, que seria a nossa massa salarial. Eu vou alternar aqui de gráfico de coluna para esse objeto visual aqui de cartão. Ó. E ele vai me dar o total de salários da minha tabela, do meu conjunto de dados. Então só com essa coluna aqui nós já conseguiríamos criar um dashboard bem legal. Quer ver? Ó, eu tenho aqui a minha massa salarial, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nesse cartão e agora eu vou transformar esse cartão na média salarial da minha empresa com apenas alguns cliques. Então com ele selecionado, vou vir aqui na parte do campo, onde tem essa setinha, eu vou clicar e ele já vai me mostrar uma série de opções de cálculos implícitos, medidas implícitas que o Power BI tem. Então ao invés de eu ter a soma dos salários aqui, eu quero ter a média. Selecionei a média, ó, ele me traz aqui a média salarial da empresa. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu vou pegar aqui o maior salário. Com ele selecionado, clicar na setinha. Maior, aliás, máximo, né? Para ele pegar o maior salário que tiver na minha tabela. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou querer ver agora o menor salário. Vou mudar aqui para mínimo. Ok? Se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V aqui nesse cartão e quiser agora um número de funcionários, eu tenho aqui, ó, contagem distinta. Ele vai contar toda vez que não tiver uma linha repetida da coluna salário, não tiver repetida, ele vai fazer uma contagem. Só que o problema de eu contar salário é que o salário pode ser igual para mais de uma função. Mas eu posso fazer essa contagem aqui na matrícula, que é uma informação que não se repete. Aqui, ó. Só que ao invés de somar, aqui, ó, ele está somando, eu vou botar uma contagem distinta. Isso já vai servir para eu ter o número de funcionários da minha empresa, tá bom? A diferença é que aqui ele está contando todas as linhas. De repente eu quero contar os funcionários ativos, funcionários demitidos e assim por diante. Então, ó, não fizemos cálculo nenhum e já temos aí algumas informações bem interessantes para criar um dashboard. Basta agora a gente formatar aqui e criar essa informação. Aí digamos que nós quiséssemos ter essa contagem de matrícula, vou criar aqui um gráfico com ela para ser a quantidade de funcionários por sexo. Vou alternar aqui para gráfico de pizza, né? Vou pegar aqui esse gráfico de cartão, eu vou alternar para um gráfico de pizza. Ó. Qual que é o funcionamento do gráfico? Eu preciso ter os valores, mas também preciso ter o eixo, a legenda, né? Dependendo do formato de gráfico que eu estou selecionando. Então, nesse caso, eu quero fazer por sexo. Então, vou colocar aqui, ó, na legenda. Ó, já tenho o meu gráfico construído. Tá bom? Formatação aqui, depois a gente vai entrar nessa parte. Beleza? Vou copiar aqui esse gráfico, que eu quero continuar usando a contagem de matrículas. E ao invés de sexo, eu quero dimensionar, eu quero analisar essas informações por setor. Lembra que a gente criou a nossa D-dimensão aqui, né? Dimensão setor, né? A D setores. Então eu vou excluir a informação do sexo e vou colocar a descrição do setor. Ó. Depois lá mais à frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Sempre que a gente for criar um objeto visual, um gráfico, para exibir alguma informação que tenha mais do que 4 ou 5 dimensões, categoria, não é recomendado a gente usar um gráfico de pizza ou de rosca, porque fica essa poluição aqui, né? Então a gente pode usar, por exemplo, o gráfico de funil para poder demonstrar. A gente pode usar um gráfico de coluna, ó, fica muito mais apresentável, fica mais fácil da gente enxergar as informações. Então vamos usar ele aqui por enquanto. Tá aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Quero continuar usando a contagem de matrículas como referência. E vou agora, ao invés de eu analisar por setor, eu quero analisar por cargo. Então vou substituir aqui a descrição do cargo pela descrição do setor.
aqui, já está pronto aí também o nosso gráfico, nosso objeto visual, ou seja, a contagem de funcionários por cargo. Então já temos aqui um dashboardzinho, ó. Uma contagem por sexo, por setor, por cargo, o maior salário, aliás, a massa salarial, a média salarial, o maior salário e o menor salário do nosso conjunto de dados. E tenho aqui também, poderia fazer, ó, por sindicato. A gente já tem aqui o tempo de casa, poderia começar a construir por tempo de casa. Vamos ver por situação. Vou pegar aqui vou criar um outro gráfico aqui. Como situação só tem duas, eu vou usar um gráfico de rosca. Opa, cliquei errado. Então vou clicar fora aqui, ó, sem selecionar nenhum objeto, gráfico de rosca, e vou colocar a contagem da matrícula em valores, contagem distinta de matrícula, e vou colocar a situação, a descrição da situação. Aí. Também já temos aqui um dashboard, um objeto visual demonstrando essa contagem. Então, muito simples, né? Muito intuitivo. Para deixar bonitinho, nós poderíamos colocar agora um filtro, colocar um ícone de navegação, entre diversas outras coisas que nós vamos abordar aqui bem brevemente, tá bom? Mas só para vocês verem como que é intuitivo criar um dashboard dentro do Power BI. Para fazer essa mesma informação lá no Excel, nós gastaríamos muito mais tempo. Depois de feito o tratamento no Power Query, a gente só vai fazer uma única vez. A construção dos dashboards aqui é bem intuitivo, bem simples, bem rápido, tá bom? Na aula de amanhã, a gente vai ver sobre a formatação desses objetos, né? Como deixar eles bonitinhos, colocar legenda, tirar legenda, mudar a coloração. Mas nesses minutinhos que faltam, eu queria mostrar para vocês aqui o menu de exibição. Nós podemos alternar o tema do Power BI, né? Então ele alterna o fundo, as cores dos objetos, a cor das fontes. Então nos dá uma grande liberdade aí para poder criar os nossos dashboards. Dependendo das cores da nossa empresa, nós podemos adequar as cores da nossa empresa. E existe a possibilidade de nós personalizarmos ainda mais essas cores. A gente pode pegar esse tema aqui aplicado, personalizar e depois salvar um arquivo com essas configurações. Amanhã ou depois você precisou construir um outro projeto, você pode importar essas informações e o esquema de cores, a paleta de cores já vai estar pronta. Uma excelente função também. Outro ponto aqui no menu de exibição com relação ao tema, você pode importar temas que outras pessoas já fizeram. Então existem vários sites aí que disponibilizam temas prontos, com cores, com paletas de cores. Por exemplo, e cada aplicação que a gente for fazer, a gente vai levar em consideração as cores também. Tem uma técnica chamada de storytelling, que é onde você conta histórias com imagens e pequenos textos. E é uma boa prática para análise de dados também, tá bom? A gente vai falar um pouquinho disso, ó, mas a gente pode alternar aqui os temas e ter temas variados aí para o nosso dashboard. Como eu falei, você pode procurar outros temas que alguém disponibilizou para você, pode personalizar um tema para você e salvar como um template. E aqui tem até um tutorial de como criar esses temas. Mas tem muita gente que disponibiliza na web, não precisa você se aprofundar, pesquisar, aprender a criar codificando, não. Na internet você acha muito tema pronto já também. Tá bom? Então, ó, vou voltar aqui com o tema original. Vou escolher umas cores pastéis aqui para o nosso dashboard. Lá na frente vai ser útil para a gente colocar até o nosso plano de fundo. Vou usar essa paleta de cores aqui, ó. Tá bom? Depois a gente personaliza a cor, muda a fonte, faz todo esse processo. A gente vai fazer uma passagem aqui também na formatação dos objetos. Cada objeto visual tem um menu de formatação específico, então a gente precisa estar atento a isso também, tá bom? Bom, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Na aula de amanhã a gente vai criar a nossa tabela de datas para a gente conseguir analisar os dados na dimensão do tempo também. E vamos construir o nosso dashboard, deixar ele já praticamente pronto, do jeito que nós vimos no começo do vídeo. Então, nosso objetivo, lembrando, é ter um dashboard como esse daqui pronto para a gente usar, exportando as informações do nosso sistema, jogou lá no Excel, ele já atualizar aqui e trazer as informações para a gente com essa exibição. A gente vai poder alternar cor,
quantidade de objetos, os cálculos aqui eu vou mostrar como fazer, mas basicamente essa é a nossa missão para esses 3 dias, tá bom? E entender como que essa ferramenta pode ser útil para a gente no dia a dia do setor de RH. Do mais, bom descanso aí para vocês, bons estudos e até a aula de amanhã. Um abraço. Então, do mais, muito obrigado aí por terem assistido essa aula. Se inscreve no nosso canal no YouTube, dá um joinha lá, dá um like. Se gostou do vídeo, dá um like, acompanha os novos vídeos que a gente está sempre postando. Para isso, ativa a notificação lá no sininho, para sempre que a gente publicar um novo conteúdo relacionado à gestão de RH, gestão de indicadores com o Power BI, vocês serem notificados. Também entra lá no grupo do Telegram, a gente está sempre postando material lá, promoções dos nossos treinamentos. É muito importante que vocês estejam lá, inclusive porque é um canal onde eu centralizo a tirada de dúvidas. Se a pessoa tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, quer ter alguma ideia, algum insight a respeito da gestão de indicadores, eu uso sempre o Telegram para centralizar essas informações, e o canal do YouTube sempre estou postando vídeo novo com algum conteúdo relacionado à gestão de indicadores, seja de outras áreas da administração, mas principalmente focado na área de RH e as áreas afins ali do recursos humanos. Tá bom? Um grande abraço, obrigado aí por estarem presentes a essa imersão, por terem se inscrito. Eu tenho certeza que ao final desses 3 dias, dessas 3 aulas, vocês vão querer continuar estudando o Power BI e mais, vão querer usar ele como uma ferramenta de otimização das suas rotinas, do seu trabalho e mais, criar um diferencial na carreira de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.